Glórias a Deus. Bem, todos os irmãos estão ouvindo bem? Bem. Nós saudamos a todos os amados, com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? Aos irmãos que também nos acompanham pela internet, pelas redes sociais, a graça e a paz do Senhor. Que esta graça e esta paz seja estendida à nossa família. Amém? Alcance também os nossos lares por um milagre do Senhor. Bem, eu convido os irmãos a abrirem a palavra de Deus, dando continuidade ao estudo do livro de Atos. Nós paramos no capítulo 17, mas terminamos no 15. Então, nós vamos ler a partir do 16. O propósito, se Deus permitir, é terminar o capítulo de número 17 hoje, que é todo o seu período ali em Atenas, muito rápido. Então, nós vamos ler a partir do versículo 16. Amém? Todos acharam? Atos, capítulo 17, a partir do versículo de número 16. Como sempre, ou quase sempre, eu estou com as duas versões, ARC e ARA, devido a algumas explicações distintas que elas trazem. Bem? E também eu gostei do recurso que o pastor Marcos utilizou, o próprio smartphone, como uma ferramenta, né, ali que ele é importante, interessante, usando para as coisas ali do Senhor no smartphone. Ele usou na pregação, foi muito interessante. Né? Talvez, se for o caso, a gente use também. Então, vamos ler, amados. Uma leitura um pouquinho, não é tão grande, vai do 16 até o final, 34. Diz assim: E enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se comovia em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria. De sorte que disputava na sinagoga com os judeus e religiosos, e todos os dias na praça com os que se apresentavam. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele. Uns diziam: que quer dizer este paroleiro? E outros: parece que é pregador de deuses estranhos, porque lhes anunciava a Jesus e a ressurreição. E tomando-o, o levaram ao Areópago, dizendo: poderemos nós saber que nova doutrina é essa de que falas? Pois coisas estranhas nos trazes aos ouvidos. Queremos, pois, saber o que vem a ser isso. Pois, né, abre-se um parêntese, pois todos os atenienses e estrangeiros residentes de nenhuma outra coisa se ocupavam, senão de dizer e ouvir alguma novidade. E estando Paulo no meio do Areópago, disse: varões atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos, porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito: ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais não o conhecendo, é o que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, sendo Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mão de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. E de um só fez toda a geração dos homens, para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação, para que buscassem ao Senhor, se porventura tateando o pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós, porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também
alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Sendo nós, pois, a geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro, ou à prata, ou à pedra esculpida por artifício e imaginação dos homens. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam, porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do varão que destinou. E disso deu certeza a todos, ressuscitando-o dos mortos. E como ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns escarneciam e outros diziam, acerca disso te ouviremos outra vez. E assim Paulo saiu do meio deles. Todavia, chegando alguns varões a ele, creram, entre os quais estava Dionísio, o Areopagita, e uma mulher por nome Dâmaris, e com eles outros. Amém? Amém. Terminamos. Vamos fazer uma breve oração. Só pedir depois, está bem direcionado o vento aqui em cima de mim. Não sei. Eu gosto do friozinho, porque ele está, não sei se é a palheta, tá vendo, pastor? Super. Vou jogar um pouquinho só para cá. Vamos fazer uma oração? Diz assim a palavra do Senhor, a nossa oração. Vamos orar. Senhor Deus, nosso Deus e Pai, Deus amado, nosso Pai querido, abençoa-nos nesta breve EBD, Escola Bíblica Dominical. Faze o trabalho em nosso coração, Senhor. Ele é teu, Senhor. Nós já abrimos a porta para o Senhor cear conosco e cada um de nós com o Senhor. Tu és conhecedor de cada necessidade das nossas vidas, dos nossos corações, de modo que tu tens, ó Deus, plena e total liberdade para operar no nosso meio. Ó Deus, porque a tua palavra diz que onde o Espírito de Deus está, aí há liberdade. Opera, Senhor, que o teu nome seja o único, exaltado, glorificado e bendito neste lugar. Nos abençoa, sê gracioso, nos dá toda a assistência de que precisamos. Assim oramos em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Amém, amém, amados? Podem sentar. Amém. Glória a Deus. Trocaram 100%. Isso é uma metanoia, né? Foi um arrependimento total. Pode ser que ele ficou 100, mas não é porque estava 100% aqui. É a inclinação da palhetinha. E aqui tem, né? Aqui vai falar do arrependimento, não é isso? Amém, queridos. Lembra que nós falamos, então, só recapitulando. Se o amado irmão Igor puder colocar, então, o mapa da segunda viagem, só para a gente fazer aquela breve recapitulação. Amém? Amém. Eu estou, enfim, sem um apontador, mas eu vou dizer os nomes. O importante, independente da... Perfeito. Ele estava no início, né? Opa, muito obrigado. Aqui, ó. Para quem nos acompanha, no meio, né? Para quem nos acompanha pela internet, no lado superior esquerdo do gráfico, né, da tela, vamos dizer assim, do mapa, onde está a Macedônia, porque eles não veem esse pontinho. Então, no 16, nós vimos o carcereiro Filipos, né? A jovem que foi liberta. Vimos Lídia, vendedora de púrpura. Depois ele vem para Tessalônica, que está um pouquinho aqui. Né? Nós vimos que foi uma grande luta, mas a gente viu no final do estudo passado, lá na carta aos Tessalonicenses, o quê? Que a igreja passou a ser referência na Macedônia. Quem lembra disso? No finalzinho do estudo, né? Você vê a igreja que foi uma perseguição enorme. Aí você vai na primeira carta aos Tessalonicenses, Paulo diz o quê? Vocês se tornaram referencial de fé. Olha que coisa maravilhosa.
Depois vem para Bereia. Em Bereia nós vimos que vento em popa, é aquele navio que tem uma direção e o vento ainda ajuda, vento de popa, o vento que vai pegando por trás do navio, na expressão vento em popa, ele vai pegando por trás do navio e dá uma ajuda, porque o povo foi bem receptivo. Não satisfeitos, o pessoal de Tessalônica, que está por aqui, os judeus invejosos, saíram daqui e vieram perseguir aqui. Porque já tinham ouvido falar que Paulo estava por aqui e o negócio aqui estava bem sucedido. E aí os irmãos vão de navio até Atenas. E Paulo vai deixar aqui Silas e Timóteo, companheiros de viagem, e pede que um recado seja dado aos irmãos que o trouxeram até aqui. Avisa a Silas e a Timóteo, que eu os aguardo em Atenas, que eles não se demorem lá. Eu os aguardo em Atenas. E aí foi onde nós terminamos. E olha que alegria, nós já vai chegar isso no 18. Olha que cidade que está pertinho. Corinto, a maior quantidade de texto escrita pelo apóstolo Paulo. Deu pouco trabalho a essa igreja. 2 cartas. Grandes. 16 capítulos na primeira carta e 13 na segunda. Corinto. Mas deu fruto. Deu fruto. Não tem carta para Atenas, mas para Corinto está sobrando. Então nós estamos aqui. Os acontecimentos que nós vamos ler em Atenas. Aqui que eu falo para nós que estamos aqui, tem o pontinho luminoso, mas o amado da internet é a cidade de Atenas, no seu mapa, tá? Amém, irmãos. Obrigado, Igor. Pode tirar. Então, feita essa breve recapitulação e localização geográfica, nós vamos ver, já vou antecipar, que não aparece Silas e Timóteo chegando de Atenas. Tá? Eles vão se encontrar, na verdade, depois. E aí a Bíblia não entra em detalhes, mas um deles seria a urgência de Paulo em não esperar diante do que ele viu. Diante do que ele viu, falou, não dá para esperar, meus amados. Eles podem estar até vindo, mas eu não posso perder a oportunidade, como ele escreve lá para Timóteo. Insta, em tempo e fora de tempo, ou seja oportuno, seja inoportuno, que o tempo se abrevia, meu amado. A vida do homem é passageira, então você não sabe o que vai acontecer amanhã. Não precisamos nem falar a quantos e quantos casos nós já vimos do Senhor mandar falar para alguém. Parece que o Senhor estava dizendo para a gente, fala hoje, tem que ser hoje, e no dia seguinte ele falece. Não são poucos os testemunhos que temos por aí, são muitos. Eu não vou perguntar aqui, porque eu tenho certeza que a gente ia chegar até meio-dia e não ia terminar. Muitos, muitos. Conheço vários de irmãos que chegaram para mim, pastores de outra denominação, trabalhamos juntos, enquanto estavam num trabalho, eles, olha, o senhor mandou, eu fui lá, e o negócio foi meio duro, mas o senhor falou, e ele blasfemando, tal, mas eu estava falando tudo que o senhor, no dia seguinte ele foi assassinado. Isso está cheio de casos assim, Você não sabe exatamente por que o senhor está, o Espírito buzinando, vai, mas Senhor, não tem mais Senhor, uma alma é mais importante. Então, me parece que é isso. O que é que Paulo viu ali, que nós observamos, amados, em Atenas? O Espírito, ele começou, ele ficou, meu Deus, eu não acredito no que eu estou vendo. Se revoltava, era como se fosse um estado de ebulição interna dentro de Paulo. Como se fosse uma caldeira, uma chaleira, aquela água começando a ferver, e não pode, porque ele vê, a cidade estava entregue à idolatria de uma maneira tal que ele não sabia. Então, dizem até alguns comentaristas que foi a primeira vez que ele esteve em Atenas, muito provável, ninguém crava. Fala da probabilidade, na cidade de Atenas.
tá? E aqui tem um detalhe. A expressão grega usada para falar de cidade tão entregue à idolatria, que está no 16, ou dominada pela idolatria, eu não vou falar o grego aqui, tá? Mas não é esse o caso. É dar o significado para os amados irmãos. Ela é o equivalente a uma inundação, é a mesma palavra usada para uma enchente. Os irmãos lembram recentemente, claro que ninguém está feliz com isso, o estado do Rio Grande do Sul sofreu muitas e muitas chuvas nos últimos meses do ano passado, novembro, dezembro, não sei se em janeiro, acho que não sei se algumas continuaram. E a imagem aérea era aquelas casas praticamente todas cobertas, inundadas, as cidades menores, né? Porto Alegre, a capital um pouco maior, mas as cidades menores. Então, o significado desse entregue à idolatria, ou dominado pela idolatria, tem esse significado no grego também. É de enchente, inundado pela idolatria. É como se você tivesse, vamos dizer, o poder de um pássaro, de uma águia, olhar de cima Atenas e ver a cidade inundada. É essa a ideia. Então, deu para entender por que o estado de efervescência interior no apóstolo, de não aguardar Silas e Timóteo, né? Tá? Porque não era uma coisa, ele sabia que ia encontrar alguma coisa, mas não sabia que o nível era tal. Não eram só aqueles deuses que nós lemos ali que tinha algum espaço para adoração. Havia muitas e muitas estátuas de deuses conhecidos e de deuses desconhecidos. É coisa antiga, do século IV a.C., século III. Tá? Tem várias e várias histórias dos historiadores contando por que eles faziam determinadas estátuas, coisa sem a menor lógica. Tosqueavam uma ovelha, aí saíam pela cidade com uma lã. Quando a lã caía num lugar, se tivesse um templo por perto, aí se fazia uma adoração àquele Deus. Mas se não tivesse nem um templo por perto, se construía uma estátua a um Deus. Vai explicar, né? É muito diferente dos dias de hoje. Está cheio de coisa assim, né? Então, de sorte, a palavra diz que ele disputava na sinagoga com os judeus e religiosos, tá? Esses religiosos são aqueles gentios tementes a Deus ou prosélitos, que já estavam sendo, devido ao tempo anos 50, 51, 49, mas eram pessoas que iam ainda para a sinagoga como na condição de judeu e não na condição de cristão, mas eram pessoas sensíveis ao temor do Senhor. E ele disputava em dois lugares, aqui é importante, ele disputava na sinagoga com judeus e religiosos, né? E esse disputar, irmão, não é briga, é como Paulo sempre fala, é apresentar pela palavra as razões, é o arrazoar que foi usado na aula passada, em algum lugar a Bíblia vai dizer, e arrazoava, apresentava as suas razões, demonstrando, expondo e demonstrando cabalmente. Tá? E só que aí a coisa se ampliou. A Bíblia tem uns detalhes. Era na sinagoga e tem um outro lugar. Aonde? Na praça. Né? Na ARC está na praça. Vamos ver como é que está aqui na praça. Nas duas está na praça. Tá? A maioria das versões na praça. Então era no lugar público também. Então a vantagem de Atenas não tinha necessariamente que ser no sábado, podia ser todos os dias, podia ser na sinagoga e podia ser fora da sinagoga. Essa palavra praça, ela é conhecida no grego como no mercado público. Na tradução King James, 1611, é isso? Isso, tá? Mercado público. Que a palavra, vocês já devem até ter visto em alguma propaganda, em algum momento, em rádio ou em TV, sobre uma corretora chamada Ágora.
Ágora investimentos, com acento agudo no A. Ágora, esse mercado. Ágora. É a palavra grega que diz isso aqui. Não é? Se escreve igual agora, só que com acento agudo no A. Aí fica ágora. Tá? Então, Paulo disputava nas sinagogas e na ágora. Por isso que vocês vão ver versões como a do pastor no mercado, em outras na praça. Mas era, de maneira geral, em lugar público. Então, ele começou, tá? Mas isso, olha, não foi por desrespeito a Silas e Timóteo. Os irmãos têm que entender a sabedoria que os homens vão tendo e a sensibilidade ao Espírito Santo a cada situação. Como Paulo ficou dentro de si. Tenham isso em mente, diante de tudo que ele viu. Diante de tudo que ele viu. Tá? Diante de tudo que ele viu, o excesso ali da idolatria, ele não estava tendo violência, nada disso. Mas o excesso daquela idolatria o levou a se antecipar e a começar a falar. Tá? Porque o público Atenas era a capital, o público era um público mais sofisticado. E a gente vai ver no versículo seguinte. Aí começam a aparecer, irmãos, dois grupos de filósofos. Tá? Dois grupos de filósofos que vão dizer da seguinte forma: alguns dos filósofos epicureus, nós vamos falar um pouquinho só sobre ele, o objetivo não é esse, mas a própria Bíblia já diz, dois grupos de filósofos, em alguns dos filósofos epicureus e estoicos. Estoicos, tá? Contendiam com ele. Uns diziam, o que quer dizer esse paroleiro? E na versão árabe, tá? Tagarela. Tá? Em algumas versões. Que é esse, realmente, é o único lugar que vai aparecer na Bíblia essa expressão. Tá? Que vem do grego spermalogos. Que tinha a ver, na sua origem inicial, sobre pássaros que ficam comendo semente. Pássarozinho na rua, você não vê, ele vai, pega uma sementinha, fica ali, variada de semente. Mas era usado também pejorativamente para quem ia para o mercado, e acontece até hoje, não é pegar a xepa, é pós-xepa. A feira acabou, vai aparecer lá sempre um cidadão pegando um pedacinho de uma manga que já disseram, consideraram podre, pega um melãozinho aqui que também estava podre, pega. Aí eles faziam isso que o tagarela ou paroleiro era um camarada que vinha de restos, tinha um conhecimento, um pedacinho de cada coisa e vinha falar. Então era assim que eles estavam considerando Paulo. Deu para entender? Começa com pássaros que comem sementes diversas no chão. Daí o nome spermalogos, cada palavra semente. Carlos está entendendo. E a gente já conversou sobre isso, né? Lá do Gênesis, aqueles juramentos, nós não vamos falar aqui, mas tem uns juramentos, cada semente, enfim. Então, tagarela, paroleiro. Então, você vê que Paulo ele não se preocupava com isso. Ele está sendo ofendido, né? Quando a pessoa é orgulhosa, não sabe o seu propósito, a quem serve e qual a sua... Poderia cair, vamos dizer, numa pilha, no linguajar de hoje, e começar a discutir. Olha, eu não sou isso que vocês estão me chamando, não. Eu tenho conhecimento. Eu fui fariseu, eu não sei o quê. Depois eu fui ensinado por Cristo. Ele está falando com pessoas ali do mercado. São filósofos? São. São pessoas estudadas nas filosofias dos seus mestres. A maioria desses mestres, nós vamos ver, eles são do século IV a.C. Um é do século IV, o outro do século III. Tá? Então a gente viu que parece que é pregador de deuses estranhos, por lhes anunciava Jesus e a ressurreição. Olha só, irmãos, vai vendo a sabedoria de Paulo. Aí eu vou tomar a liberdade aqui de ler o comentário que está feito pelo Dr. Russell Shedd. Estão dizendo que ele é o único correto, mas a maioria dos comentaristas até expandem mais, mas vão nessa linha. Quem eram os chamados epicureus? Veio de um filósofo chamado Epicuro, tá? Do século IV a.C. Então, os epicureus seguiam os ensinamentos de Epicuro do século IV a.C.
que criou a filosofia ética que faz do prazer, eu estou lendo ipsilitris aqui o que o Dr. Shedd escreveu no seu comentário, que criou a filosofia ética que faz do prazer o ideal da vida. O maior prazer, no caso, seria a paz, a ausência de dores, de paixões e de temores. Amém? Então, os epicureus, bem resumidamente, o Shedd colocou aqui, eles diziam o seguinte, olha, aí eu vou expandir um pouco em função do que os demais professores do passado falavam. Era assim, a vida era difícil, sempre foi. Pessoal, viva, procure a felicidade, mas a principal felicidade, o prazer, é viver em paz. Essa é a primeira. Se você tiver uma vida em paz, não em guerra, não em contendas, você já está no lucro. Não é? Não tenha medo da morte, não fica pensando nisso no dia depois que você morrer. Tá? Não fica pensando no dia depois que você... Isso é uma filosofia. Até hoje tem. Os epicureus. Eles podem até mudar de nome. Né? Outros filósofos, mistura, acrescenta, mas elas não são conclusivas. Elas vão te dizer uma forma de dizer, de viver, desculpe. Eles vão te dizer uma forma de viver. Procurem essa felicidade. E mais existiam os epicureus que, baseado nessa ideia de Epicuro, principalmente nos séculos seguintes, se utilizavam de toda forma de prazer. Eles tinham a máxima, desde que eu não vá agredir ao próximo, tal, mas que me traga a felicidade. Então os irmãos imaginam, eles vão dar vazão a toda forma de felicidade. Já não é só aquele momento de deitar numa rede e tomar uma água de coco, aquela paz. Ele vai além disso. Então tudo que lhe possa dar prazer, desde que não seja na base da agressão ao próximo. Então, como filosofia, tá bonito, né? Negócio bonito. Eu não estou fazendo mal a ninguém, de maneira muito resumida, epicureu, tá? Por quê? Porque a gente não está dando... Aqui é a palavra de Deus, a gente não vai dar aula sobre filosofia de Epicureu nem filosofia dos estoicos. Nós vamos explicar só um pouquinho para não ficar solto essas palavras. Já os estoicos, né, também conhecido quem segue como estoicismo, eles tinham um nível mais elevado em termos de padrões. Um detalhe sobre os epicureus diziam o seguinte, olha, os deuses, ou o Deus para quem era monoteísta, enfim, eles diziam o seguinte, não estão preocupados conosco. Eles, justamente por estarem em paz, os deuses, e terem uma vida plena de felicidade, a gente aqui segue o exemplo dele. Depois, vamos ver, vamos seguir os exemplos dele. Mas a origem era essa, não era prazer carnal, era primordialmente procurar a paz. Dizer, você vivendo em paz, você vai ser feliz. Não procure sarna para se coçar, como se diz nos dias de hoje, ou jargões aí utilizados há algumas décadas atrás, menos utilizada hoje. Mas que, na verdade, ao longo do tempo, alguns seguiam esse método rígido, mas a grande maioria expandia essa definição de prazer para todo o tipo de prazer, desde que não fosse algo que demandasse assaltar alguém, né? Fazer algo à força com alguém, coisas desse tipo. Aí vem os chamados estoicos. Aí o que é que o Dr. Russell Shedd fala dos estoicos? Ele diz o seguinte, os estoicos eram seguidores de um homem chamado Zeno, enquanto que epicureus é fácil de gravar porque vem de Epicuro. Epicuro, epicureus. Já o estoico não tem nada a ver com algum nome próprio da pessoa. O nome do seu desenvolvedor, vamos dizer assim, dessa filosofia de vida, chamava-se Zeno, que criou a filosofia em que a vida ideal se conformava com a natureza, da qual a maior expressão era a razão, o logos. O estoicismo, né, que são os estoicos, era panteísta. Nós vamos falar sobre isso. Tá?
Então, o que ele quer dizer? Olha, a gente não deve se preocupar em detectar um Deus. Esse panteísmo é Deus está em nós, nós estamos em Deus, Deus está em tudo, tudo está em nós, Deus está na natureza, Deus é a natureza, Deus é a pedra, Deus é a árvore, nós somos Deus. Né? Tudo é Deus, nós fazemos parte disso. Só que eles eram mais rigorosos, eles não tinham como filosofia de vida o prazer. Eles eram sendo que o prazer a gente viu que os epicureus era o prazer a viver em paz. Primordialmente foi isso. Depois que houve uma deturpação por alguns seguidores, expandindo para qualquer tipo de prazer. Já eles não, eles eram mais rígidos. Era uma vida, de fato, moral. Tinha muito isso, aquela ideia da moralidade para que você fosse achado uma pessoa digna. Mas olha o nível em que eles chegavam. Se você entender que a sua vida é indigna, o suicídio é justificável. Tá? Não está aqui no Shed, tá? Como eu falei, o Shed, eu li a nota dele, porque ele faz, o pastor Alan até já falou, ele gosta porque ele é uma nota curta e objetiva. Não precisa concordar necessariamente, né, com tudo que ele fala, mas em sua maioria ele, de uma maneira muito abreviada, está ali. Você quer expandir, você vai pesquisar com mais detalhes. Tá? Então esse panteísmo é aquela coisa que, como se tem hoje. Não, quando eu estou olhando a natureza, apreciando o pôr do sol, num verdadeiro status de adoração. Você está, na verdade, adorando a criação. Isso é dito lá em Romanos 1, que o grande problema do homem é, ao invés de fazer como os salmistas faziam, que adoravam a Deus pela beleza da criação, eles adoram a criatura. Tá? Eles adoram a criatura e trocam. E aí você inverte. Né? Só a Deus glória, né? Só a Deus, só o Criador glória. Então vocês percebem que eles eram rígidos, vivam uma vida digna, que ninguém fale mal de vocês, já era um critério um pouco mais sofisticado do que os chamados epicureus, mas que aceitava até o suicídio como uma saída caso a pessoa que seguia aquela filosofia de vida entendesse que a sua vida, ele olhou para trás até o presente momento e de digno não tem nada. Era lícito, então, tirar a própria vida. Tá? Então, vocês percebem que existem coisas boas, inclusive coisas ditas na Bíblia sobre forma de viver, mas incompletas. Incompletas ou com ingredientes que acabam, vamos dizer, descaracterizando o cristianismo. Né? É aquela coisa, Jesus é o caminho. Você tem uma estrada, como está lá no Antigo Testamento, é muito bom usar esses termos, a gente às vezes usa em oração, né? Estrada real. Não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda, estrada real. Se você colocar uma estrada paralela à estrada real, a do rei, ela pode ser aparentemente igual, mas ela é outra estrada, não. Ela não é a mesma. Ela está, mas está do lado. Não vai dar no mesmo lugar. Percebe? Jesus é a porta estreita. Você passa por ele e acha pastagens. Se você colocar uma porta igual, no formato, na aparência, do lado e entrar por ali, não é Jesus. É parecido com Jesus. Dá para entender? Não é isso? Então, existem, né? Para quem não quer seguir Jesus, é uma boa desculpa. Faça uma porta igual. Faz o seu Jesus próprio. Faz uma estrada própria para você. E diz, não, está igualzinho de Jesus. Não é de Jesus. Né? Não é. Aliás, é uma das especialidades do aniversário das nossas almas, está sempre fazendo propostas de coisas semelhantes ao que Deus propõe ao homem. Ele tem um cardápio amplo, farto. Para quem gosta de fazer tudo o contrário, ele tem um cardápio. Para quem gosta de fazer parecido,
ele também tem um cardápio. Ele só não tem um cardápio que oferece Jesus, o único caminho, verdade e vida. Esse ele não coloca. Bem? Então vamos seguir. Olha com quem ele estava lidando, tá? Então, sabedoria. E vocês observaram que quer dizer esse paroleiro? Já expliquei para os amados irmãos, paroleiro tagarela, a questão da palavra da avezinha da semente, do resto da feira, né? Parece pregador de deuses estranhos. Sabe por que eles falaram pregadores de deuses estranhos? Olha como a gente vai aprendendo com a palavra de Deus. Porque ele pregava duas coisas, Jesus e a ressurreição. E a cabeça dos homens eram tão deformadas que eles entendiam que Jesus era um Deus e ressurreição era outro Deus. Uma deusa, para dizer a verdade, um casal de deuses. Um casal de deuses. Mais de um comentarista vai falar isso. Como ele falava de Jesus e ressurreição, aí eles começaram, esse paroleiro está trazendo deuses novos para a gente. Um chama-se Jesus e a outra chama a ressurreição. E o Shed até comenta isso, salvo engano. Deuses pensaram que Jesus e ressurreição, porque a palavra ressurreição no grego, né, e no português é a ressurreição, é uma palavra feminina, é anastasis, seria um casal de deuses. O comentário não só dele, como de outros comentaristas, tá? Nem todos comentam isso, mas mais de um comenta isso. Então, aquela coisa, né? E aí a Bíblia toda, você imaginava que num pedacinho de coisa desse, a gente tivesse esse conteúdo para as coisas estarem escritas como estão escritas? A gente não percebe isso, né? No pedacinho que a gente está lendo, tem esse montão de fundamento, de lastro por trás, não é como a moeda, que não tem lastro, né? Chamada moeda fiduciária. Agora o cara, eu quero jogar a moeda no mercado para não sei o que, para aquecer, imprime a máquina de gerar moeda aí, o Banco Central dos países, inunda de moeda. Aí a inflação dispara e corta a moeda. Não tem lastro, é o bel prazer da cabeça do gestor lá. Aqui não, ele está falando tudo com fundamento. Tá? E tomando, levaram ao Areópago, dizendo, poderemos nós saber que nova doutrina é essa que falas? Então eles levaram agora para um lugar, eles já tiraram da praça ou do mercado e foi lá para esse local chamado Areópago, que aquele Unger, que é o livro que a Janete comprou, ele me perguntou, ele fala que era num monte, não tão alto, que tinha também uma tribunazinha para a pessoa expor, e existia alguns tipos de julgamento nesse local chamado Areópago, e inclusive quem morasse nas redondezas desse local era chamado de Areopagita. Não era que ele não fosse ateniense, ele era de Atenas, da região do Areópago, seu Arquimedes, da ilha. Então a gente viu no finalzinho, por exemplo, no último versículo, entre os que creram tinha um tal de Dionísio, ele era o quê? Areopagita. Por quê? Porque a área dele era próximo do Areópago. A casa, a sua residência, os seus negócios. Então ele é Areopagita, não era outra cidade. Amém? Não tinha Atenas e o Areópago. O Areópago é dentro de Atenas. Mas é um local próprio para algumas demandas, para alguns proclames que tinham lá, para algumas defesas. E aí ele vai dizer porque eles levaram para lá. Quer dizer essa nova doutrina? Podemos saber, pois coisas estranhas nos traz aos ouvidos. Queremos, pois, saber o que vem a ser isso. Aí aqui entra o parênteses no 21. Pois todos os atenienses e estrangeiros residentes de nenhuma outra coisa se ocupavam senão de dizer e ouvir alguma novidade. Como era lá o berço da cultura filosófica, das formas de vida tal, eles tinham não só isso, como os anúncios de qualquer coisa, decretos. Mas eles viviam assim. Lembra muito o mundo de hoje. O mundo de hoje está entupido de informação. E essas informações, esses canais de notícias 24 horas, isso prende o homem.
Eu conheço pessoas assim, né? E essa pessoa diz, ó, meu pai levanta. Quando levanta? Quando ele não pega o café e vai para a cama. E já está ligado num canal de notícias 24 horas. E ele fica ali deitado até chegar a hora do almoço. Aí, às vezes, ele levanta, almoça e volta e continua bem até a hora de dormir. Fora a assinatura de jornal impresso, que é raro, mas ainda existe. Para quê? Para saber a novidade. A novidade do dia. O que está acontecendo? Aconteceu em Brasília, aconteceu não sei aonde, aconteceu não sei o quê. Vivem de novidade. E onde é que está a Bíblia? Não, não está. Onde está Jesus? Não, nem sei quem é. O que aconteceu no bairro tal? Vocês acham que no mundo não acontecia tudo que é coisa que acontece hoje, de qualquer época? Só não tinha sistema de notícia. Hoje o homem é bombardeado de coisas e fica sendo... Não, eu fico enxotando esse negócio. Sai para lá. Vem uma notícia aqui. Como é que a gente vivia quando só tinha jornal? Precisava 24 horas? Quando a TV fechava às 10 da noite? E quando não tinha TV? Já tinha jornal impresso. Saía no dia seguinte. Todo mundo não vivia? Não vivia. Aí você fala, só tem notícia ruim. Não, isso sempre teve, a facilidade. No dia que acabar notícias ruins, acaba jornal, acaba tudo. Então vai dar notícia de quê? Fulano saiu de casa, pegou o ônibus, chegou bem no trabalho. Agora ele está voltando. Então isso não é notícia. Tem que ver o ônibus que bateu, tem que ver o assalto que teve, não sei aonde, aí chama a notícia, fundo musical, bem para mexer com o seu sistema nervoso. Então, eles só viviam daquilo, só que não era no jornal, mas eram essas coisas de notícia, agregar informação. Informação nova, vamos juntar no nosso arcabouço de notícias. Então ele está explicando aqui que foi outra coisa que chamou a atenção do apóstolo. Olha, todo mundo se ocupava quase que nisso, né? Claro que não era 100%, mas era praticamente isso, de novidades. Porque passando aí Paulo começa a dizer, estando Paulo no meio do Areópago, ele fala, varões atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos e em algumas versões religiosos. Religiosos ou supersticiosos, tá? Oi? Ou assim, tá? Sempre tem esse, não está só, vem essas expressões, os vejo um tanto, quer dizer, supersticiosos, religiosos, porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar que estava escrito ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais não conhecendo, é o que eu vos anuncio. Então aqui Paulo entra com a sabedoria dada por Deus. Ele começa a anunciar Deus desconhecido. Porque se os demais têm nome, somente o Júpiter, que era um dos... Na mitologia dos gregos, ele começa a anunciar, eu vou anunciar isso aqui. Quem vai falar, microfone, tá? Para os amados irmãos que estão nos acompanhando ouvir. Nesse versículo aí, a gente vê, como o senhor falou, a sabedoria de Paulo, e por que infelizmente, às vezes, muitas pessoas não escutam as pessoas que vão pregar o evangelho, porque perdem tempo em ficar atacando a religião dos outros, ídolos dos outros. E ali, ele simplesmente viu aquilo ali, foi uma oportunidade, esqueceu o restante, falou de Jesus, né? E Paulo leva em consideração, vocês vão ver no começo, já no começo do discurso, o que é que Paulo leva em consideração? Porque quem foi que levou aqui? Já não foi o que os sinagogas de judeus, são esses grupos de filósofos. Então talvez seja o único caso que ele vai pegar um grupo que tem uma filosofia já secular de vida. Um grupo tido como culto, erudito nas suas coisas, ensina os demais, tem muitos discípulos, não feito agora, mas de muitos anos. Então ele vai ter que usar de um outro, na sabedoria do Espírito Santo. O Senhor Jesus tinha... Se nas situações mais opressoras, o Senhor Jesus falou que o Espírito, para a gente não se preocupar, que o Espírito iria nos assistir e dar a palavra certa de como responderíamos, numa situação dessa, menos problemático ainda. O Deus, aí ele começa aqui,
Esse, pois, que vós honrais não conhecendo, é o Deus que fez o mundo e tudo que nele há. Sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. Isso nós já sabemos, né? Já foi falado, tanto no Novo Testamento, como já no Antigo. O próprio Salomão, que faz o templo, reconhece isso. Tá? Ele reconhece isso. Mas ele começa fazendo uma afirmação, que para eles, o Deus, ele dá uma identidade. Diferentemente desses filósofos, que era um negócio meio solto, não, os deuses não estão preocupados conosco, eles querem que a gente leve uma vida assim. Depois uns entendiam que a matéria ela ia acabar totalmente e a nossa alma, de alguma forma, ia se unir aos deuses, né? Ou epicureus ou estoicos. Outros já entendiam de outra forma, mas tentavam trazer uma vida de paz, para o camarada não ficar tenso, nervoso, coisas desse tipo. Mas não tinha Jesus. E Paulo entra já começando a dizer, olha, existe um Deus sim, tem um Criador. Tá? Tem um Criador. Um dos dois aqui, eu confesso que eu não lembro se é os epicureus ou os estoicos, já tinha aquela noção, porque já existia na ciência da Grécia o tal do átomo, como a menor partícula. Então já tinha esse negócio de Big Bang hoje, eles já usavam essa teoria de átomos que se bateram um com o outro, tal, e a Terra foi criada, e também o homem, meio que ao acaso. Que não se preocupasse, porque as leis e as regras que regem o universo regem as nossas vidas também, e a gente vai para onde tiver que ir. Entendeu? Tinha isso. Então Paulo começa dizendo não, né? Ele não vai dizer não, é a forma, existem formas de você dizer não concordo, não estou de acordo, sem usar essas expressões. Você apenas vai e afirma a tua. E o ouvinte que não é burro, desculpe a expressão, vai dizer, ele está falando algo que não é o que eu ensino. Logo, o que ele fala não concorda com o que eu ensino, sem que ele tenha precisado dizer para você, eu não concordo com você. Você está errado. Ele não falou isso. Ele começa a dizer a verdade. Chamaram ele de tagarela, de paroleiro, ele está dizendo, olha, o Deus que fez o mundo, afirmação, tem um Deus que fez o mundo. E tudo que nele há, ou seja, eu e vocês, não habitam em templos feitos por mãos de homens, ou seja, para que essa quantidade de templo construído, não sei quantos deuses. Nem tampouco é servido por mão de homens, como que necessitando de alguma coisa, né? Desses sacrifícios. Deus precisa que a gente faça alguma coisa para Ele. Ou seja, para que Deus exista, é necessário que eu faça algo. Não é? O que ele está falando é... E eles faziam esse tipo de coisa, algo assim. Não vamos aborrecer os deuses. Vamos viver como eles vivem, porque eles não estão preocupados conosco, mas eles sabem da nossa vida. Então, era sempre uma enganação, algo enganoso. Então, Paulo começa a falar a verdade, como se necessitasse de alguma coisa. Nem tampouco é servido, pois ele mesmo é quem dá a vida, a respiração e todas as coisas. E de um só fez toda a geração dos homens para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação. Aqui no 26, amados, cabe uma observação, tá? Os comentaristas, todos, eles vão falar que todos os tradutores bíblicos, de uma forma geral, ou quem escreve, os escribas, eles omitiram propositadamente, consciente, a palavra sangue daqui. E de um só sangue, a sua tem, né? A CF. Caso raro, né? Porque por isso que a corrigida fiel, por isso, porque o certo é para ter o sangue. A maioria, o certo, quer dizer, o que se quer dizer? A vida está no sangue. Deus sempre fala isso. O que Paulo está dizendo mas se você pegar todas as demais, talvez, traduções, não tem. Eu não sei se é do pastor, tem no versículo 26. E de um só ou de um só sangue? Sangue, né? A King James também, tá?
Então, só dando essa informação, fez toda a geração dos homens para habitar sobre toda a face da terra, determinando o tempo já dantes ordenado e os limites da sua habitação. Aqui é interessante que alguns comentaristas sempre falam de Adão, assim, de um só, todo mundo veio de Adão. Mas poucos, porém alguns, e eu acho bem interessante essa outra opinião, eles remetem à genealogia de Jesus em Lucas, que vai mais além. De Lucas é de frente para trás, né? Começa de Jesus, papapá. E quando chega em Adão, diz assim, e Adão de Deus. Ou seja, começa em Deus. Percebem isso? Por que ele faz isso? Porque Deus faz o homem do pó da terra, mas para que esse homem tenha vida, existe algo que sai de Deus para o homem, o sopro divino. Então Deus faz o bonequinho de barro se mexer, ele passa a ter vida. Ele se torna alma vivente, né? Ele tem o Espírito de Deus. Então é interessante que o que Paulo está dizendo, ó, tem Deus sim, ele é criador, nós somos geração dele, descendência dele, seja em Adão, seja do próprio Deus. O que ele quer dizer? Tudo começa em Deus. Tem um Deus sim. Não é solto como... Né? Claro, ele nunca está dizendo como eu estou dizendo. Não é solto como vocês pensam. Ele não faz isso. Ele vai dizendo a verdade e os ouvintes estão entendendo que a filosofia que eles proclamam não bate exatamente com o que Paulo está explicando. Só que Paulo faz dessa forma porque ele sabe o público que ele está falando. Público de filósofos, epicureus e estoicos. Né? Então, olha a sabedoria que Paulo vai usando. Determinando os tempos já ordenados e os limites da sua habitação. Ou seja, Deus, os tempos, nós já vimos, pertencem a Deus. E essa questão dos limites da sua habitação, todos entendem de que nada, porções de terra, mar, é por acaso. Todos os locais habitáveis foi Deus que fez. E colocou o homem para habitar aonde ele quiser. Aonde ele quiser. Deus tem a ciência de tudo isso. O continente não é o homem que faz, é Deus que fez todas as coisas. E colocou o homem para nascer ali, nascer acolá. Por isso que a gente fica perguntando, por que eu nasci em tal país? Né? Por que eu nasci no bairro tal? Por que eu nasci assim, 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 assado? Deus não cabe a nós. Para que, agora tem um propósito. Por que Deus fez isso? Para que os homens buscassem ao Senhor, se porventura, tateando, o pudessem achar, ainda que não está longe de nós. Isso é uma verdade. Aí eu vou pedir microfone em 2 versículos. Né? Eu vou ler aqui, ó. Deus espalhou o homem, somente depois da queda, né? Para que o buscasse, ou seja, o homem morreu, ficou separado de Deus. Aí Paulo fala para que o buscassem, porventura tateando o pudessem achar. Vocês vão ver que ele está falando de que esses estoicos, né, que eram panteístas, Deus está em tudo, ele está dizendo, ó, é quase isso, mas não é bem assim não. Tem um negócio aí no meio chamado pecado, queda, que afastou a gente de Deus. Então, se você já está em Deus, está tudo certo. Agora eu estou dizendo para você, ó, ele vai se revelar a nós, ele está se revelando a cada, nunca deixou para que a gente o busque. Ele colocou isso no coração do homem. Você vê como Paulo está desmistificando as filosofias desses homens. Quem pode ler? São 2 leituras, uma em Salmo, outra em Isaías. Deixa eu achar aqui, tá, irmãos? Não demora muito, é uma coisa... Salmo 145, 18, e o outro irmão, Isaías 55, 6. Salmos 145, 18, e o outro irmão vai ler Isaías 55, 6.
Salmo 145, 18. Perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Amém? Olha o que ela leu. Perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Paulo vai falar para eles, para que vocês busquem ao Senhor, se porventura tateando o pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós. Aí Deus se revela para o homem. O que é que eu tenho que fazer? Busca Deus e Ele te ouvirá. Eu achei de salmo, busquei ao Senhor e Ele me ouviu. Mas porque Deus se revela ao homem. Isaías, quem pode ler? Isaías 55, 6. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Amém? Eu estou perguntando. Olha, bate com o que Paulo está dizendo. Buscai ao Senhor. Por quê? Porque Ele está perto. Então não é bem como o filósofo diz, não, o panteísta. Está tudo, a pedra é Deus, Deus está na pedra, a pedra está em Deus, eu estou em Deus, Deus está comigo, a árvore está em Deus, Deus está na árvore. Teve um negócio e não foi Jesus que fez. Fomos nós. Nos distanciamos de Deus. Então agradeça a Deus que Ele chegou perto da gente, se apresentou, falou, quem quiser venha após mim. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o coração. Então o homem sabe o que está buscando. Ele não está buscando o vácuo, o vazio, o que não existe, o que ele não sabe. Porque nós já vimos que Deus se revelou ao homem desde que o homem é homem. E se revelou porque o homem quis se distanciar dele. E está pior, a cada dia que passa se distanciando mais e mais. Deus está perto. Nesse versículo que a irmã traz em Isaías, vem um detalhe a mais do que o Salmo. É o detalhe do aspecto temporal. Lê de novo. Pode ser, minha irmã? O aspecto temporal. O da Claudinha fala do invocar, que ele está perto. Agora o dela vai falar de um aspecto chamado tempo. Acaba o tempo. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Enquanto todos nós entendemos, né? Enquanto não é para sempre. Vai chegar o dia em que vão querer buscar Deus e não tem mais. Passou. Nós estamos vivendo um dia chamado hoje. Se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações como em Meribá, quando eles contenderam contra o povo lá no deserto. Amém? Então tem um enquanto. O enquanto está conosco? Não. O tempo é determinado por Deus. Está com Ele. Cabe a nós buscar. Deus me afastou dele. Deus não me afastou. Vocês se afastaram. Na hora que o homem troca Deus para dar ouvido ao diabo, ele está chamando o diabo de Senhor. Se ele obedece ao diabo, quem é o seu Senhor? Deixou de obedecer a Deus. Porque nele vivemos, o 28, os comentaristas, de uma forma geral, dizem que isso tudo é de poemas gregos, não é só o finalzinho. Porque nele vivemos, nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. O que é que Paulo está dizendo? Que os poetas desses gregos, eles já falavam essas coisas, só que eles não eram profetas, nem seguiam a Deus. O que ele está dizendo é que existem trechos na fala secular humana que já diz a verdade de Deus, mas o homem não quer saber de Deus. Nele vivemos, nele existimos. Por quê? Porque tudo depende dele. Lembre-se, viemos de um sopro dele. Viemos de um sangue de Adão. E no sangue está a vida. Agora, para nós, espiritualmente, principalmente, o sangue de Jesus, o Cordeiro de Deus, que é o sangue que circula no corpo, igreja, corpo de Cristo. Por isso que o corpo tem vida. Não é porque nós estamos só juntos. Se não houver o Espírito de Deus no nosso meio, né, nós não temos vida. E eu não vou citar, irmãos, até também por questão de tempo, mas existem
Os nomes, eu anotei os nomes dos Epimônidas, uns nomes complicados lá, tá? Desses camaradas que citaram, né? Átaro, 200 anos antes de Paulo, 200 e tanto, são quem faz essas citações, neles vivemos, neles, como alguns poetas disseram, pois somos também sua geração. Sendo nós, pois, geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja sempre... Aí ele começa a fazer a crítica de construções de altares, né? Se nós aqui viemos dele, eu vou criar um Deus para adorar, para coisas desse tipo feito por minhas mãos. Eu já falei para vocês que Deus não precisa da gente, né? Ele vai dizendo, e aí ele vai dizer, irmãos, Deus não levou em conta os tempos da ignorância. Anuncia agora, isso é importante, anuncia para quem? A todos os homens e em todo lugar que se arrependam. Talvez seja o versículo-chave até. Por isso que eu falei do arrependimento aqui no ar-condicionado. A todos, eu me arrependi, graças a Deus. Por isso que a palavra usada arrependimento e transformação são quase as mesmas, né? Quando Paulo usa Romanos 12, tendes a mente transformada, ele vai usar metamorfo, e arrependimento é metanoia. O metamorfo já é para o crente, é para quem já passou pela metanoia, para quem já se arrependeu, mudou de posição. O metamorfo cuide da sua mente e pense nas coisas de Deus. Tenha a mente transformada, não fica com a mente ocupada com você é crente, não o mundo, você que já se arrependeu, não fica ocupado com o que o mundo enche a sua cabeça. Não fica ocupado, tá? Porque temos pouquinho tempo, mas um dia eu vou pregar, se Deus permitir, ou qualquer um dos irmãos, vocês vão ver que Abraão abriu poços de água, lá em Gênesis, por onde ele caminhava. Depois que ele sai daquela terra, a palavra vai dizer que os filisteus, achei até estranho, filisteu naquele tempo, vai dizer os filisteus. Sabe o que eles fazem com aqueles poços? Eles enchem de entulho, lixo. Aí Isaac, quando vai para lá, já o filho vai para a mesma região que o pai foi, ele vai tirar o entulho para que brote água. Alguma semelhança com o trabalho que Jesus fez? O Pai fez o homem perfeito, brotando água. Aí vem o inimigo, enche teu coração de entulho. Aí vem o filho, tira todo o entulho e brota água de novo. Você vai botar entulho de novo dentro dos poços, que é o teu coração? Quem bota entulho é o adversário, meu irmão. Isso não é uma pregação, tá? Um insightzinho para os irmãos forem ler Gênesis um dia, atentem para esse detalhe. Dos poços que Abraão abriu, o que os adversários fazem com os poços, que água é vida, ainda mais no deserto, e o que é que Isaac faz com esses poços depois? Tira o entulho para brotar água de novo. Sempre vai ter briga. Porque o inimigo quer lixo no seu coração, e não água, que é a palavra. Amados, aí ele diz que esse varão, Jesus Cristo, vem julgar, e Deus deu certeza disso, vem julgar todo homem, porque Deus deu certeza ressuscitando-os dos mortos. Paulo pregava isso, esse varão não é algo abstrato, ele está vivo, ele morreu, ele ressuscitou, ele apareceu aos seus discípulos, e hoje ele está à destra do Pai. E um dia, no tempo determinado pelo Pai, daí a palavra que a irmã Janete leu, enquanto se pode achar. Buscai enquanto se pode achar. Porque no dia que ele vier buscar, se você o achou, glória a Deus. Não foi porque ele não se apresentou. Ele se apresentou, ele se revelou. O varão vai julgar. E o julgamento é de uma maneira qualquer? O julgamento é de qualquer jeito? Com justiça, não é isso? Com justiça. Ele vai julgar com justiça. Então, é algo, irmãos, que a gente nunca vai ter, nunca fique preocupado. Deus levou para o céu por engano alguém que era para ir para o inferno. Ou, alguém foi para o inferno e era para ir para o céu. Isso não existe. Isso existe se nós fôssemos o juiz.
Lembra a parábola do joio e do trigo? Senhor, queres que comecemos a tirar aqui o joio? Não, não. Sabe por quê? Vocês vão tirar trigo também. Vocês não sabem. Quando meus anjos vierem, aí eles vão separar direitinho. Não vai ter um trigo indo para o fogo. E não vai ter um joio indo para o céu. Não vai ter. Agora, se eu ou você, ou qualquer ser humano quiser fazer isso, pode ter certeza. Você pode acertar 99%. Mas se você errar 1%, já está fora da perfeição divina. Já pensou? Lembra das 99? O Senhor foi atrás de uma. É dele. Botou no ombro, trouxe. Não pode ter erro. Vamos ficar de pé? Então, irmãos, depois, aí alguns ouviram, uns escarneceram, como sempre, outros disseram, vamos ouvir um pouco depois você falar sobre isso. Por enquanto, deu uma balançada, realmente é uma novidade que fez jus ao Areópago, mas não estou muito convicto, mas alguns varões creram. Isso é que é importante. Né? Nada em vão. Alguns creram. O Dionísio, que é Areopagita, que eu já expliquei para os irmãos por que ele é chamado Areopagita. Uma mulher por nome, em algumas bíblias vai estar com acento circunflexo, é Dâmaris. Em outras não estão, você chama de Damares. E, além deles, outros. Amém? Daí ele vai viajar para Corinto, que vai ser objeto do próximo estudo nosso. Amém, irmãos? Esse foi o trabalho. Então, os irmãos veem que por trás de cada versículo tem muito porquês que nós não sabemos. Por que que Paulo abordou de tal forma? Né? Por isso que eu falei, é um discurso interessantíssimo, importantíssimo, principalmente se você estiver falando com alguém que tem essas coisas de intelectualidade, de filosofias, que tem aquela voz mansa, suave, intelectual, nunca aumenta o tom de voz, né? Mas dá 10 vezes mais equilibrado do que todos nós juntos aqui. Todos nós aqui, a gente apanha deles, o tom de voz é ali, mas ele pode estar indo por um caminho paralelo, parece um caminho, mas não leva à vida eterna. Sem Jesus não tem vida eterna. Conselho de como viver bom é uma coisa, é ótimo. Olha, não vamos procurar problema, isso é óbvio. Está na Bíblia. De tanto quanto possível, viver em paz com todos. Tanto quanto possível. Mas vai ser sempre possível? Vai ter hora que você vai ser afrontado contra a palavra. E aí você vai não arreda pé. E aí pode ser que essa pessoa que está confrontando aperte mais o cerco. E aí é um momento de guerra. Né? Vamos orar agradecendo a Deus? Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós oramos a Ti, Te bendizemos, Te glorificamos por esta manhã, Senhor, por esta escola bíblica dominical, em que certamente Tu nos desse toda a assistência necessária para entendermos, ó Deus, a necessidade, ó Deus, de testemunharmos do Teu amor, seja no falar, seja no viver, ó Deus, porque muitas são as vidas que estão enganadas com vãs filosofias, ó Deus, com coisas muitas vezes inteligentes, bonitas, aparentemente coerentes, mas que não levam o homem à vida eterna, são caminhos de perdição, caminhos de morte, Senhor. Tem misericórdia de todos eles e de nós também, para sermos usados apropriadamente como um instrumento nas Tuas mãos. Nos dá um intervalo, Senhor, abençoado, já nos prepara e nos capacita para a palavra de logo mais, dentre alguns minutos. Sê conosco em tudo, nós oramos, entregando este período a Ti, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Amém, irmãos, a paz do Senhor Jesus.